Opa, vamos revisar um pouco mais de embriologia? A aula de hoje, pessoal, é sobre segmentação. Vem revisar comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, o canal de apoio aos seus estudos. E aqui a gente vai revisando o conteúdo de biologia com todo o carinho que você merece, né, com toda a atenção que você merece aqui aos nossos conteúdos, tá? Na aula de hoje, pessoal, vamos continuar falando um pouco sobre embriologia, tá? E, pessoal, só para revisar com vocês, tá? A embriologia é o processo, a gente estuda na embriologia, né? O processo de desenvolvimento embrionário. Lembra que a embriologia, ela pode ser dividida basicamente em 3 fases, né? A segmentação, a gastrulação e a organogênese, tá? Então a gente tem aulas aqui no nosso canal para todos esses tópicos aqui importantes dentro da embriologia para vocês, tá? Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar especificamente sobre a primeira fase do desenvolvimento embrionário. A gente vai falar sobre a fase de segmentação. Então eu coloquei aqui alguns pontos importantes, ó. Essa fase de segmentação, gente, ela inicia ainda na trompa uterina. E, pessoal, ela é a primeira fase do desenvolvimento embrionário. Quando é que a segmentação começa de verdade? A segmentação começa, pessoal, após a fecundação. Após a formação do zigoto. Lembra o que é a fecundação, gente? Gameta masculino se junta ao gameta feminino, vai haver uma fusão de núcleos desses gametas, né? A gente chama isso de cariogamia ou anfimixia. E quando acontecer a fecundação, gente, vai se formar o zigoto. O que é o zigoto? A célula diploide resultante da fecundação. Após a formação do zigoto, a gente vai começar a evidenciar a ocorrência de segmentações ou clivagens, que são os eventos importantes que acontecem nessa primeira fase do desenvolvimento embrionário. Então a fase de segmentação é chamada assim porque na fase de segmentação a gente evidencia a ocorrência de segmentações, a ocorrência de clivagens. O que são as segmentações ou clivagens? Ó, gente, são mitoses rápidas. Vou pegar até o pincel aqui, gente, para marcar isso para vocês. Ó, isso aqui é bem importante. Muitas questões vão tentar te enganar, dizendo que a segmentação nela vai acontecer meiose. Gente, nos animais, a meiose, ela é gamética. Nos animais, a meiose ocorre para formar gametas. Então, todas as divisões celulares que acontecerem durante o desenvolvimento embrionário serão divisões mitóticas. Meiose só acontece no corpo da gente. No homem, no caso, no testículo, e na mulher, nos ovários, para formar gametas, e só para isso, tá? Então, as segmentações ou clivagens, elas são mitoses rápidas, seguidas de interfases curtas. As células são células totipotentes, tá, pessoal? Isso é na maioria dos pontos, aí no caso, nessa fase inicial do desenvolvimento embrionário, a gente pode dizer que essa célula é totipotente até o 6º dia. Retirar a célula-tronco do embrião, a gente faz até o 6º dia de vida para poder retirar a célula-tronco totipotente. Ô, Jean, o que é uma célula-tronco totipotente? Esclarece um pouco mais para mim aí. Célula-tronco totipotente, tá, gente? É aquela célula-tronco que teria capacidade de originar qualquer outro tipo de célula no corpo do indivíduo. A célula-tronco totipotente é aquela célula-tronco embrionária que é utilizada em pesquisas com a finalidade de formar qualquer tipo de célula que você deseje, tá? Então, essas células-tronco nos seres humanos são retiradas geralmente do blastocisto, ó, que é a fase de blástula dos mamíferos. Dessa regiãozinha interna aqui, chamada de massa celular interna. Dessa região aí, que a gente, do blastocisto, né, que a gente chama também de embrioblasto, é dessa região do embrioblasto que normalmente nós retiramos as células-tronco embrionárias, tá? O objetivo dessa primeira fase, gente, com a ocorrência de muita clivagem, é promover um aumento rápido do número de células. Hoje, mas com que objetivo? Deixa eu dar uma ideia geral para vocês. Lembra, gente, que só tem uma célula, que é o zigoto, que foi a célula resultante da fecundação. A gente vai ter que evidenciar um aumento rápido do número de células. E por quê? Por exemplo, imagina que você vai construir uma casa, mas você só tem um tijolo. Dá para construir a casa com um tijolo só?
Não dá. Então qual é o seu primeiro objetivo para construir a casa? Conseguir mais tijolos. É parecido com isso, tá, gente? Tem uma célula só e você quer formar um indivíduo complexo ali, um ser humano, por exemplo. Então, para isso é necessário que inicialmente aumente rápido o número de células, formando células todas iguais, né? Totipotentes. Então, nessa primeira fase vai ter muita divisão celular acontecendo, tá? Só lembrando, tá, gente, que essa fase vai durar de 8 a 9 dias, ela vai acontecer ainda na trompa uterina, porque foi na trompa que aconteceu a fecundação. E quando chegar ao final dessa fase de segmentação, a gente vai evidenciar a ocorrência da nidação. A nidação acontece aqui, ó, gente, na fase de blástula. A nidação acontece na fase de blástula. Essa nidação é a implantação do embrião no útero. Acontece na blástula, no blastocisto em mamíferos, tá? A fase de blástula em mamíferos a gente pode chamar de blastocisto. É nessa fase que acontece a implantação do embrião no útero. Perceba aqui, eu fiz um esqueminha, tá, gente, da segmentação holoblástica igual. Essa segmentação holoblástica, tá, gente, ela também pode ser chamada de segmentação total. E essa segmentação igual, ela acontece no ovo alécito, que é o ovo típico de mamíferos placentários, onde, por exemplo, nós encontramos os humanos. Humanos são mamíferos placentários, tá? Então, olha, aqui a gente tem o zigoto, que é a célula resultante da fecundação. Acontece uma clivagem, forma 2 blastômeros, mais uma clivagem, 4 blastômeros, depois 8 blastômeros. Vai chegar um momento, tá, gente, que é esse momento aqui, ó, no qual o embrião vai estar semelhante a uma amora. Quando o embrião estiver semelhante a uma amora, gente, a gente diz que está na fase de mórula do desenvolvimento embrionário, tá? É uma massa de células que apresenta de 16 a 32 células totipotentes em sua composição, sem cavidade interna, tá? Vai continuar acontecendo aqui as clivagens e vai chegar uma fase, tá, gente, conhecida como fase de blástula. Não dá pra ver aqui, tá, gente, mas a blástula, ela tem uma cavidade interna, ó. Ela tem uma cavidade interna que a gente só consegue ver essa cavidade se a gente fizer um corte mediano nessa fase de blástula, tá? Com esse corte mediano, pessoal, a gente vai observar a cavidade que tem dentro da fase de blástula, que já traz uma diferença com relação à mórula. A mórula não tem cavidade interna e a blástula tem uma cavidade que é chamada de blastocele. Cele quer dizer cavidade, tá, gente? Então, a blastocele é a cavidade que está presente dentro da blástula. Lembrando, tá, gente, que isso aqui em seres humanos vai demorar, ó, de 8 a 9 dias para acontecer. E quando o embrião chegar na fase de blástula, ele vai sofrer a nidação, a implantação na parede do útero, tá? Depois desse processo, tá, gente, isso aqui a gente pode chamar de blastulação, ó. Blastulação, a formação da blástula. Tá dentro da segmentação. Isso aqui a gente pode chamar de morulação, que é a formação da mórula. Tá dentro da segmentação também. Após a ocorrência da formação da blástula, gente, aí finaliza essa primeira fase de desenvolvimento embrionário. E qual fase vem depois, Jean? A gastrulação, que a gente vai explicar para vocês numa outra aula. Na gastrulação a gente vai ver o processo de formação da gástrula, tá? Que é, no caso, a segunda fase do desenvolvimento embrionário. Tá? Guardem essa aula aí, a gente vai postar aqui para vocês nos próximos dias, vocês vão perceber. Vai ter a segmentação e vai ter também a gastrulação. Importante também que vocês assistam, tá, gente, uma aula sobre tipos de segmentações. Procura aqui no canal, essa classificação das segmentações é importante também para você entender que não existe só essa segmentação que eu coloquei aqui, tá joia? Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre segmentação. Tópico importante dentro de embriologia. Você gostou? Dá um like aí, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, vamos juntos estudando. Eu vou ser até a sua aprovação.